Bom, a aula de hoje vai ser sobre integrais elípticas. Tá? Vamos ver uma aplicação da superfície de Riemann. Certo? Uma aplicação bem interessante. Certo? Então, no final vou falar da norma do Dirichlet. Vou completar. Então vamos na aplicação. Tá, essa aqui é uma aplicação da teoria de integração, bem antiga, ok? Weierstrass tem uma função de Weierstrass que é usada para calcular essas integrais. Então vamos começar. Integrais elípticas. Bom, então, para motivar, a motivação aqui é a equação do pêndulo. Então, a ideia é que você tem um pêndulo em movimento, né? E você quer escrever a equação do movimento do pêndulo. Então, a equação do movimento é derivada ao quadrado menos cosseno de θ igual a uma constante, que é uma constante. Uma equação diferencial. Então a ideia é encontrar uma solução, dar uma solução de essa equação. Então essa equação equivalente, né? Temos que θ ponto. Essa aqui é notação de derivada. É a raiz, né, de E mais cosseno de θ. Né? E assumindo a notação dθ dt, ou seja, pensando θ como função do tempo, vai virar E mais cosseno de θ. Então, t vai ser integral dθ sobre raiz E mais cosseno de θ. Então, vira uma integral indefinida, ok? Não sabemos de onde vamos integrar, somente sabemos que o problema de alguma maneira é resolvido achando uma primitiva para essa integral, né? Então vamos fazer uma mudança de variável aqui. Então, fazendo uma mudança de variável. Vamos chamar U cosseno de θ, né? Então du
vai ser menos seno de θ. Opa, seno de θ, né? Certo. Então, este aqui implica que o seno de θ é igual a raiz quadrada de 1 menos u quadrado, né? Então podemos fazer a substituição agora e vamos ter o seguinte: t vai ser igual a integral, né, menos du sobre raiz de e mais u sobre o seno de θ, que é essa expressão aqui, né? Raiz de 1 menos u quadrado. Ou seja, vai ficar uma expressão menos integral de du sobre a raiz quadrada de e mais u vezes 1 menos u quadrado. Então, o problema vira, né? Um problema agora. Então, temos, portanto, t vai ser igual a uma integral dessa forma aqui, ó. Onde f é um polinômio cúbico, certo? Um polinômio cúbico de grau 3. Então a nossa proposta é estudar esse tipo de integrais. du sobre a raiz quadrada de um polinômio de grau 3. E então você pode perguntar, e aí, o que tem a ver essa integral, ou a primitiva dessa integral, com superfície de Riemann? Então eu vou responder isso hoje. Tá? O que tem a ver esse problema de integral com superfície de Riemann? Então a ideia é, a proposta, né, é dar uma solução à integral de du raiz quadrada f de u, onde f é um polinômio. É um polinômio, certo? Esse tipo de integrais é chamada integrais elípticas. Integral elíptica. Elíptica. Então, um problema de cálculo vai ser traduzido a um problema de superfície de Riemann, e na teoria de superfície de Riemann a gente encontra a primitiva dela. No caso, pelo menos no caso que a gente quer, que é o caso de que é o polinômio cúbico. Ok? Então você vai ver o potencial das superfícies, né? Muito bem. Então vamos aqui dentro, vamos considerar f de c, um polinômio complexo, f de c, um polinômio complexo de grau n com
raízes diferentes. Certo? Vou chamar raízes C1, Cn, N raiz. Tá? Bom, se é polinômio real, eu posso assumir ele complexo naturalmente, certo? Então, posso até complexificar a variável e considerar essa situação. Muito bem. Agora, seja, vou definir meu objeto, x, conjunto de pontos CW e C2, tá ok? W quadrado é igual a f de C. Então, esse aqui é um conjunto, certo? É uma curva afim. E como estou assumindo que tem raízes diferentes, então a gente tem que x é uma superfície de Riemann. Então, dado f, eu posso associar uma superfície de Riemann desse tipo. Tá? Tudo bem? Agora, vamos pensar nas diferenciais, né? Então, temos duas funções destacadas. A função z, que é a projeção na primeira variável, e a função w. São funções holomorfas em x. Por quê? Porque simplesmente essa aqui é a projeção na primeira variável, você restringe o conjunto x e a w da mesma maneira. Então elas são funções holomorfas em x. Suas derivadas são formas holomorfas em x. Ok? E qual a relação entre elas? Como w quadrado f de c, né, em x. Então, restringindo a x, temos essa equação, né, que é válida. Então, 2w dw tem que ser igual a f, a derivada de f dz. Essa é a relação que temos entre dz e dw em x. Então, pegamos dz sobre w, né? Isso vai ser igual a 2, né? dw sobre a derivada, certo? Então, e por que vamos a considerar dz sobre w? Porque, essencialmente, a ideia aqui, né? É porque você está pegando dz sobre a raiz quadrada de fc. Que é que a gente quer, né? Essa é a condição. Então, dz sobre w é uma forma, né? A princípio, ela não é holomorfa, tá? Porque você tem aqui um polo, né, em w igual a zero. Então, vai ter pontos da forma z,0, onde essa forma não está bem definida. Mas ela coincide com essa forma aqui, ó. Essa forma aqui, ela está bem definida, porque a derivada ela não se anula em x, porque ela é uma superfície de Riemann. E tem, além disso, tem raízes diferentes, né? Então, é uma forma que pode ser estendida, pode ser estendida
estendida holomorficamente, a x. Tá? A prioridade não é holomorfa, ela é meromorfa, ok? Mas você consegue estender usando essa expressão aqui. Onde ela não é holomorfa, você coloca essa expressão e tudo cola bem. Muito bem. Então vamos denotar. Denotemos. Acompanhe o raciocínio, hein? Denotemos alfa. Essa forma aí. Tá? Em x, né? Em x. Temos várias propriedades sobre alfa. Primeira propriedade é que alfa ela não se anula. Não se anula em x. Tá certo? E a segunda propriedade é que a integral, vamos fixar aqui 2 pontos, né? De z0 a z1 é igual isso aí vale porque onde gama é um caminho que liga z0 a z1. É um caminho que liga qualquer caminho. Isso aqui é igual a integral. Então, você pode fixar 2 pontos arbitrários, pegar esse equivalente a você pegar um caminho qualquer e integrar sobre aquele caminho a forma. Então, o nosso problema inicial, só lembrar aqui, é esse aqui, né? Ó, é esse aqui. Então, aí a gente, um problema de integrais, aí a gente colocou num problema de superfície de Riemann, né? E vira uma integral de caminho ao longo de uma forma que não se anula em x. Tá? Professor, desculpa. Sim. Ela é simplesmente conexa? Ela não... não, porque a gente vai ver depois que ela vai ser um toro. Tá? Eu não podia, então... Ou seja, existe uma dependência do caminho que eu tomo, de Z0 a Z1? Ou isso não importa? Não, a gente está pensando aqui Z0, C1 num pequeno... Tá, local. Isso é local, né? local. Local. O que a gente quer? Local, uma solução local da equação diferencial. Até porque a raiz quadrada tem que estar definida, né, Isso, localmente isso. Não, para... aqui é tudo Tá. local. Tudo Obrigado, local. Tudo desculpa. local. Aí por isso independe do caminho que você escolhe, né? Só tu numa vizinhança local. De fato, isso aí. De fato, a solução aqui é local. Você não vai achar uma equação, uma solução global em todo o espaço, né? Então, tudo é local. Mas já vira um negócio interessante porque a gente está assumindo o X é global, né? De uma maneira maior, um conjunto bem grande na superfície de Riemann. Mas já a gente colocou no linguagem de formas de superfície de Riemann, que é o que eu queria. Esse é o meu objetivo. Agora, vamos mais ainda. Eu vou explorar mais. Quero aplicar mais o que a gente estudou. Tudo bem? Então, vamos considerar x estrela.
que é a compactificação de X. Compactificação. Tá. Então, nosso objetivo é estender alfa a x'. Beleza? Muito bem. Então, para a gente estender aqui, precisamos conhecer como ela é, como a gente construi ela, né? Então, se você lembra das aulas anteriores, a gente usava monodromia para fazer a extensão e entender quem que é esse x'. Então, vamos estudar a monodromia da superfície de Riemann, do mapa associado à superfície de Riemann. Essa superfície. Que a gente já viu, de alguma maneira a gente já viu esse caso. Só lembrar aqui. Tá? Muito bem. Então, se você lembra como fazia a construção, né? CW, W quadrado, F de C. A gente escolhia F como a projeção na primeira variável, na variável C, né? Aí a gente denotava delta o conjunto de pontos de ramifica, ou valores críticos, certo? Valores críticos de F. Aí, então, a gente tinha a monodromia associada a esse mapa. Então, a monodromia associada a C, né? Menos triângulo. E vai a... esse mapa tem grau 2. Certo? Tem grau 2 por esse 2 aqui. Então, temos que isso aqui é monodromia, né? Mapa de monodromia é esse aí. Então, esse grupo é o grupo de permutação de dois elementos, né? Então, cada elemento do grupo fundamental aqui vai ou bem na identidade ou bem no elemento onde permuta dois números, certo? Então, vamos analisar por grau, né? Porque aqui o F de grau N, então vai depender do grau. Então, tem dois casos. Se N é par, então aqui o ρ é um isomorfismo. Tá? Ou seja, você pode encontrar um elemento não trivial aqui, tá? Que realize, né, esse mapa. Tá? E outro caso é o N é ímpar. Né? Aí que não é trivial. N é ímpar. Então quer dizer que existe 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 um elemento que não corresponde
Como seria aqui? Aqui a gente tem que adicionar infinito, tá? Então, por isso. Peraí, como eu explico isso? Aqui é ímpar. Então, como é que funciona aqui? Temos um ponto. P, tá? Em X, né? Que tem que ser adicionado a, de fato aqui existe um ponto P, né? Que tem que ser adicionado a X para formar tá. Então, essencialmente assim, se n é ímpar, você tem que adicionar um ponto na curva para você compactificar. Então, aqui a ideia geométrica é que você precisa adicionar, por exemplo, o ponto infinito para você completar a curva e isso virar uma curva compacta, uma superfície de Riemann compacta. Adicionar um ponto significa você tem que adicionar um disco, né? Um pequeno disco a X. No caso par, você não precisa disso. Já a curva vai poder ser compactificada sem adicionar mais nada. Certo? Então, quem detecta isso é essencialmente a monodromia. Então, vamos lá. Vamos fazer as contas de como estender a forma alfa a esse ponto adicionado. Né? Então, é como se você tivesse a curva, tá? X. Aí você precisa adicionar um ponto aqui para completar isso e virar uma superfície de Riemann compacta. Ponto infinito. Essa é a ideia, né? Para no caso aqui. Então, vamos lá. Então, eu tenho definida a alfa nessa parte, né? Nessa parte eu tenho definida a alfa. Eu quero estender ela a esse ponto aqui do infinito. Então, vamos lá. F de z, vamos escrever ele como um polinômio de grau n. Vou escolher uma coordenada aqui, tal. Coordenada local, né? E vou chamar, vou fazer essa mudança, então, ao quadrado. Isso por causa da raiz, tá? Por causa da raiz quadrada. Então, W, que é igual a raiz de f de z, vai virar, então, a menos n, raiz de 1 mais A1, então, ao quadrado, A sub n, então, 2n. Fazendo a conta, substituindo z igual a 1 sobre tão ao quadrado, temos isso. Bom, aí você faz a derivada, né? dz sobre w. Isso aí vai ficar 2 menos 2 sobre raiz quadrada de 1 mais a1 tão ao quadrado mais tão n menos 3 de tão.
Tá? Essa é uma conta. Substituindo aqui. dz, então tem que derivar aqui, né? Para obter essa parte. E substituir ômega. Toda essa parte. Então, essa aqui é a forma alfa, certo? Então, ela nessa vizinhança desse ponto adicionado vai ser desse jeito. Ok? Então, o lado de baixo, tudo bem. O lado de cima vai depender de n, né? Se for polo, se n for maior que 3, vai ser holomorfo. Se for 3, né? Vai ser uma forma holomorfa. Se n for 2 ou 1, vai ser meromorfa. Então, vamos separar em casos. Certo? De qualquer forma, ela vai ser meromorfa. Então, temos que alfa se estende a uma forma meromorfa aqui. A compactificação. Temos casos. Se n é 1, o que acontece? Olha aqui, se n é 1, a gente tem um polo de ordem 2. Tem um polo de ordem 2, né? No ponto P, nesse ponto adicionado. Se n for 3, então alfa é holomorfa, né? É holomorfa e nunca se anula. Em P. E se alfa for maior que 3, então alfa é holomorfa em P, né? Uma vizinhança de P, e tem um zero. De ordem n-3. Só que você pode ver aqui. Aqui, ó. Muito bem. Então, essa é a descrição em termos de n, né? E qual que a gente interessa? O que a gente quer? É esse caso aqui, ó. N igual a 3. Porque se n é igual a 3, significa que o grau de f é quanto? O grau de f é 3. E o caso que eu quero? Porque eu estou aqui, volto no problema inicial, né? De que grau é esse polinômio? Polinômio de grau 3. Então, eu estou interessado nesse caso, tá? A priori, né? Eu tenho vários casos, mas eu estou interessado nesse, onde a alfa, né, ela se estende a compactificação a uma forma global na compactificação que não se anula. Tá? É uma forma que a gente achou bem interessante, né? Tá. O caso, vou comentar o caso par, né? O caso par dá para estender também. Caso par, n par, né? É similar, dá para estender. Aí você pode fazer uma mudança. Vou simplificar aqui. Você escolhe esse aqui. Então W vai ficar Z n sobre 2 raiz de 1 mais, então, A1 mais, tá?
é dz sobre w, então n4 sobre 2 raiz de 1 mais, tá? Então, tá, o caso par eu não estou muito interessado, mas essas são as contas, tá, que saem. Você vê se é interessante também, mas depende do problema que você está considerando. Eu estou considerando justamente o problema do pêndulo, que o caso n igual a 3, que é um caso cúbico, que é um caso ímpar, né? Mas as contas estão aí. Então, eu tenho um teorema, que já a gente comentou ele, vou escrever aqui de novo. Então, seja x uma superfície de Riemann compacta e alfa uma forma holomorfa em x sem zeros, ou seja, que nunca se anula. Então, existe um látice em Z, né? Látice em Z, um isomorfismo I de C cocintado com esse látice para x, né? Tal que pi estrela pi estrela pullback, né? Pullback de pi estrela, pullback desse cara é a forma du, onde u é a função identidade e aqui em C, né? Identidade em C, e π é a projeção natural de C para C, então projeção natural. Então, em outras palavras, X é um toro, o isomorfo um toro, né? O biolomorfo um toro. Então, se X é uma superfície de Riemann compacta e alfa uma forma que não se anula, então existe um látice, um isomorfismo, e a forma alfa ela vira du lá em cima, né? Então, eu posso aplicar esse teorema quando a superfície for compacta. É por isso necessário que a gente compactifique a nossa curva afim, né? Porque a gente partiu aqui, né, do problema aqui. Voltando, né? Tinha essa integral, bom, a gente chamou f um polinômio, define x. Tudo bem, essa superfície é superfície de Riemann, mas ela não é compacta. Então a gente precisa compactificar. Para quê? Para aplicar certos teoremas que valem em superfícies compactas. Em superfícies compactas a gente temos mais propriedades, mais teoremas, especialmente de classificação. Então é necessário estender. Então por isso que a gente estuda monodromia para fazer a extensão, completando com discos, né? Pontos que faltam. Às vezes a curva para compactificar. Compactificando, bom, a gente estende como que é a forma inicial que a gente tem, vê que ela não se anula, né? Num caso especial, que a gente já calculou aqui, ó. N igual a 3. Estamos nas condições desse teorema. Então temos que, nesse caso, N igual a 3
n igual a 3, aqui n igual a 3, temos que x é um toro. E a forma alfa, ela vira du, em alguma coordenada, né, lá em cima. Então, aqui esse teorema é, digamos assim, é uma ferramenta potente, né? Você está atacando um problema de integral usando uma tecnologia muito maior, tá? Porque ainda você sabe já quem é a superfície, você sabe quem que é a forma lá em cima, certo? Tudo saiu a partir das hipóteses que você colocou nas integrais. Tá. A demonstração desse teorema, a gente já comentou ela, né? Não é difícil, né? Simplesmente você define a função, o mapa, que é integral de caminho, tá? Essa integral a princípio ela não é função, ela é multivaluada, mas no quociente ela vai ser bem definida, então vai definir um isomorfismo, esse isomorfismo I, né? Então tem toda uma demonstração bem estruturada no livro. Eu não vou fazer, que a gente já mais ou menos tem uma ideia de como funciona, né? Mas é um teorema de classificação em termos de formas, que a gente comentava, né? A existência de formas classificam o ambiente, em geral em variedades complexas. Esse é um caso bem especial e que a gente vai usar aqui agora. Muito bem. Então vamos continuar com isso na cabeça, né? Professor, a gente, então, no caso n igual a 3, você Sim. compactificou e obteve um toro. Isso. E que esse toro compactificado, o que ele tem a ver mesmo com a X original? Ela, digamos assim, ela está contida, né? Aqui só para lembrar aqui, o X, ela está contida no X estrela, certo? Esse aqui que é um toro. Se N3. Considerando N igual a 3. Você tem X, que é a curva. Você adicionou um ponto. Compactificou. E aqui em X estrela, a gente fabricou uma forma que não se anula, certo? Sim. Então, aplicar um teorema, a X estrela é X estrela um toro. É isomorfo a C com o látice. Ok? Beleza? Tá, tudo bem. E aí, então você obteve uma forma em X Em que nunca X. se anula, né? Isso. Se restringe. E o que Isso. você pode afirmar sobre X mesmo? Sobre X nada. Eu só afirmando sobre X estrela. Uhum. Tá? Sobre X não posso afirmar nada. Eu tenho alfa em X. Estendi alfa a X estrela. Certo? Agora, verifiquei que quando N3, a alfa nunca se anula e por isso ele é um toro. Tá, então basicamente o que importa é o X estrela. O X a gente esquece. A gente esquece. Que vou usar esse teorema, né? Então, eu estou interessado em X estrela. Mas para construir X estrela, eu precisava conhecer o X. Para conhecer esse alfa que tem aqui no teorema, eu precisava conhecer o X também. Então, de alguma maneira, o X é importante, sim, tá? Ok, obrigado. Tá? Vou anotar isso aqui. É legal, né? Eu gostei dessa. Gostei dessa aplicação. Agora bem, então, então vamos lá. Então vamos agora no caso concreto, né? Vamos considerar f cúbico, né? Polinômio cúbico,
com raízes diferentes. Isso é importante, né? Senão a gente cai todo o nosso esquema. Raízes diferentes. Certo? Então, x estrela é uma superfície de Riemann compacta. Certo? Associada à equação w² igual a f de z, pelo teorema de classificação, né, esse teorema anterior, existe um lattice em C, né? Todo mundo sabe que é um lattice, né? É a combinação de inteiros, né? Se não sabe, pode perguntar, né? E um isomorfismo. I, né? Que vai de Z a X. Estrela, né? Ó, tá? Estrela na X, né? Tá. Então, I pode ser visto como um mapa periódico né? Da forma I de U, C de U, W de U. Ou seja, eu posso pensar I como que vai dizer C sobre esse lattice. Periódico, né? Para que ele desça, ele defina o mesmo I, de fato. Né? Não muda. Tá, então, nessa coordenada U, eu tenho W² U, F, C de U. Então, todo vai ficar em função de U. Então, alfa, que era dz sobre W, pelo teorema, diz que ela vai virar nessa coordenada U, ela vai virar o du. Ou seja, dz sobre W vai ser du, simplesmente. Nas coordenadas em cima, aqui, em Z. Então, dz sobre du igual a W igual a raiz. Então, o nosso problema inicial agora vira essa equação diferencial aqui, ó. Fazendo essa mudança de coordenada, fiz depender a z de u de outra variável, né? E eu tenho que ela é igual a raiz quadrada de f de c. Ou seja, a raiz quadrada de um polinômio cúbico. Certo? Vamos lá, então. Então, a gente está interessado nessa equação. F de C. Tá? Para atacar essa equação, a gente usa a função de Weierstrass. A função qual?
de Weierstrass. Então vamos lá agora. Quem que é essa função? Então essencialmente, a gente já sabe que o nosso objeto é um toro. Então temos um látice. Então esse cara é um látice. Já está fixo. Já sabemos quem que é. Então o que a gente quer é construir uma função num toro que seja menomorfo. Vamos lá então, como que é? Então defina ρ, que depende do látice, ok? Em C como ρ de U vai ser 1 sobre U quadrado mais soma lambda no látice, mas que não se anule, ok? E somatório de 1 sobre U menos lambda ao quadrado menos 1 sobre lambda ao quadrado. Essa é a definição da função, essa é a função ρ de Weierstrass. Muito bem. Essa aqui definida, né? Para todo U em C menos o látice. Porque aqui pode dar zero, então não pode, né? Então temos que excluir aqui o zero, excluir. Bom, aqui vai ter um polo em zero, mas aqui temos que excluir os pontos de látice. Tudo bem. Então essa função é conhecida como a função ρ de Weierstrass. Ela tem muitas propriedades, ok? Primeiro, a primeira pergunta é, tudo bem, professor, mas aqui é uma soma infinita, né? Porque o látice, se você pensa no látice, é assim. M mais N, tal, né? Um gerador, onde M e N são inteiros, né? M e N são inteiros, isso aqui é uma soma infinita. Então, a primeira pergunta é, está bem definido? Ou seja, se você somar essa expressão, ela é convergente? A resposta é sim, tá? Ele é convergente, então ele vai definir a função. Podemos mostrar isso. Bom, eu vou só colocar aqui, se sobrar tempo, eu posso fazer a conta, ok? Mas o interessante aqui é o seguinte, então, primeira afirmação, ρ está bem definida. De fato, ela, bom, é holomorfa nesses pontos, né? Mas ela é meromorfa em tudo C, porque onde estão os polos? Os polos estão em zero, estão justamente em cima desse látice, tá? Aí estão os polos. Então ela está bem definida em todo, definida meromorficamente, né? E polos de ordem 2. Tá? Então definida função, vai ser função meromorfa com polos de ordem 2. O 2 por esse quadrado aí. Agora, a primeira afirmação é que essa soma aqui essa soma é convergente. Então, afirmação. Essa soma aqui, ó.
De fato, é absolutamente convergente. Ou seja, o módulo converge. Se o módulo converge, esse módulo também converge. Bom, para isso, você precisa fazer o método de comparação, né? Esse cara, ele vai ser, né, para lambda suficientemente grande, você pode limitar ele para lambda suficientemente grande e min fixo, né? O fixo. Você pode limitar por lambda ao cubo. Esse aqui, bom, aqui por trás tem várias contas para chegar nesse ponto. Então, você usa comparação. Essencialmente, esse cara, ele é absolutamente convergente, tá? Tem potência maior que 2, né, essencialmente. Então, em particular, quando tem maior que 3. Então, como esse cara é absolutamente convergente, no teorema de comparação, essa soma também é absolutamente convergente. Beleza? Então, bom, se vocês quiserem essa desigualdade, eu posso fazer. Até posso mandar um print, depois eu tenho aqui as contas. Eu vou provar agora que ela é periódica, ou seja, que ele desce no touro. Só lembrar aqui quem que é, né? Qual? Tá, eu tentei provar na mão. Que ela é periódica com látice, né? Mas eu não consegui. Então o que eu fiz é usei a derivada dela para mostrar que a derivada é periódica e, portanto, ela vai ser também periódica também com respeito ao látice. Né? Deve ter uma prova mais simples, tudo bem, eu não achei, mas eu mostrei usando derivada. Muito bem, então essa aqui é uma prova que no livro ele comenta, mas não faz, né? Então eu senti a necessidade de fazer essa continha. Muito bem, então vamos derivar, né? Derivando. Vamos derivar. O que dá a derivada? Dá menos 2 u ao cubo menos a diferente de zero, né? 2 sobre u menos lambda ao cubo. Esse aqui é constante, então dá zero. Agora, por que eu posso derivar com o somatório? Porque essa convergente é absoluta. Tá? Aí vê que bem, né? Que eu posso fazer isso. Então, Rho de U. Aqui, olha só, quando lambda é zero, é justamente esse cara. Então, aqui você pode juntar tudo. Então, você vai ter essa expressão aqui. E aqui, claramente, a derivada é periódica com respeito do látice. Se você adicionar mi ou u mais um lambda 1, aí você pode agrupar lambda 1 menos lambda e vai ficar também é o elemento de látice e você vai somar sobre todos os elementos do látice. Então, ela é, claramente, a derivada é periódica com respeito do látice. Agora, mas como mostro que a Rho é periódica, né? Então, aí vou definir a função. Ah, tá. Antes disso, eu vou mostrar o seguinte, que é claro, né, que isso aqui vale também. Ela é par. Ela é uma função par.
Aqui, ó. Essa é da definição. Ó, menos u quadrado é cancela, né? Negativo. Aqui menos u, você fatora o menos também. Então, somar com menos lambda e mais lambda não tem diferença, porque o lambda varia nos inteiros. Então, ela é par. Então, ρ é uma função par. Tá, agora vamos mostrar que ela é periódica com respeito do látice, né? Então defina f de μ u para lambda u no látice arbitrário. Então eu pego um lambda 1 no látice arbitrário e vou definir essa função, tá? Então eu quero mostrar que essa função é zero. Aí mostraria que ela é periódica com respeito ao látice, né? Então a derivada, quem que é a derivada aqui vai sair p menos p, mas ele é periódico com respeito ao látice, então aqui dá zero. Então significa que f é constante, mas f de lambda 1 ou menos lambda 1 calcular f de menos lambda 1. Isso aqui dá quanto? Dá p ρ, né? De lambda 1 menos p de menos lambda 1, que é zero. Então esse aqui é zero. Então logo ρ é periódico. Então ela define uma função meromorfa no toro. Assim, ρ define uma função meromorfa em C C com polos de ordem 2. Tá certo. Então agora vamos ver o que tem a ver essa ρ com a integral que a gente quer calcular, né? Agora que vem o prato principal. Vamos pegar o zero, né? Vamos pegar a série de Laurent, tá? De ρ. Ela vai ser da forma o quadrado a o quadrado b o 4 e assim. Ela é par, então ela não tem constante. Ela tem um polo aqui no em torno de zero, o quadrado embaixo, né? Aí vem uma série de potências. Então, fazendo a conta aqui, a segunda derivada dessa série, né? Eu posso derivar, porque ela é convergente duas vezes. Vai ficar assim, ó.
Então você faz ρ 2 linhas, menos 6 ρ ao quadrado é igual a menos 10. Isso aqui fazendo a conta, tá? Você tem a expressão essa, multiplica por 6, faz a diferença, você vai ter isso aí. Então significa que essa função aqui é holomorfa. E periódica com respeito ao látice. Tá? Holomorfa e periódica a respeito ao látice global, né, no toro, é constante. Função holomorfa no toro é constante. E se é constante, ela tem que ser essa constante aqui. Então, ρ ao quadrado menos 10a. Isso vale. Agora a gente faz uma continha a mais. Diferencial de U. ρ igual a du 4 ρ ao cubo menos 20 a ρ. Se você deriva as duas expressões, você chega à igualdade de cima. Então, você tem que derivada de ρ ao quadrado é igual a 4 ρ ao cubo menos 20 a ρ mais uma constante. A linha constante. Então, vamos... ρ satisfaz essa equação. E d c du ao quadrado igual a 4 ρ. Opa. 4 z ao cubo menos G2Z menos G3, onde G2 e G3 são constantes. Então, o ρ, a função de Weierstrass, satisfaz essa equação diferencial, ou seja, dz ao quadrado igual a um polinômio de grau 3, escolhendo adequadamente, né, G2 e G3. Ou seja, você tem que as soluções desse tipo de equação diferencial se você tem uma equação diferencial, né, raiz quadrada e um polinômio cúbico, você vai tentar procurar soluções usando a função de Weierstrass. Entendeu? Então já temos praticamente tudo o que a gente quer, né? Voltando agora ao problema. Professor, desculpe interromper. Eu vi a afirmação de que as funções meromorfas em
no toro são espécies de combinações dessa função de Weierstrass. Sim. Só que também são combinações do tipo quociente de transladado de funções θ. Sim. Sim. Então a θ e a Weierstrass têm muito a ver uma com a outra, embora as expressões delas sejam bastante distintas. Sim. Eu queria saber, existe uma relação assim aparente entre elas? De θ e Rho? Sim. Bom, elas têm relação, né? Satisfazem certas equações diferenciais. Eu não vou explicar aqui, mas essencialmente eu vou usar, sabe, para meu objetivo, né? Essencial, claro, eu estou usando a Weierstrass porque ela satisfaz uma equação desse tipo, raiz dz du raiz quadrada de um polinômio cúbico, né? Porque aqui você tem liberdade de escolher os coeficientes. Mas se você quer resolver outro tipo de equação diferencial num toro, digamos assim, que você consegue dar no toro, aí você poderia usar outra, a θ também, que é uma função meromorfa no toro. Então, em geral, uma função meromorfa no toro, como você disse, é combinação das duas, né? Ok, obrigado. Tá? Então, o meu objetivo era, minha proposta, né? Era, desde o início, foi estudar essa equação aqui, ó. Certo? Muito bem. Então, a gente fazendo U igual a cosseno, né? A gente virou virou um problema de dz du raiz, né, de um polinômio cúbico. Assim, né? De f. De fato aqui é z, né? Vou escrever bem aqui. Aqui é z. F de z. Muito bem. Então, o então eu vou usar C. Igual de U. Vai ser minha proposta de solução. Tá? Para achar a solução, né? Porque essencialmente aqui você tem assim, ó, dz, né? du ao quadrado igual a um polinômio de grau 3, que é justamente o que a gente chegou aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo? Esse que muito bem. Então, especificamente a solução, aí tem que fazer as contas, né? Mas a solução da equação é cosseno de θ igual
cosseno menos 1 de ρ é da forma seguinte: t mais um t0, onde é um látice, né? Você encontra especificamente quem que é a solução da equação em termos, é claro, da função de Weierstrass, né? Nesse caso de cúbico, do pêndulo, polinômio cúbico, certo? Então, aqui a menos de constantes, você tem que equacionar bem as constantes para que dê exatamente a função ρ de Weierstrass, né? Certo? Então, aqui você vê o potencial de superfície de Riemann, tá? A teoria de integração, né? E tem mais, né? Vai ter mais teoria de integração. Cálculo de resíduos, alguns teoremas de classificação. Como o Adam comentou, tem a função θ, que satisfaz outro tipo de equação diferencial, né? A ideia sempre é saber como que são as funções menomorfas, certo? Então, acho que tá bom, vamos fechar